Carlo Connect Blue 678, 113 of Hong Kong and police was not Hardback release and pushback closed. Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui dando início a mais um Flap Talk, o nosso noticiário eletrônico semanal, dividindo a bancada aqui comigo, Fábio Passalacqua, e Sim, diretamente dos Estados Unidos da América, da Flórida, estado da Flórida, Gianfranco Bettin, mais conhecido como Panda. Tudo bem, Panda? tudo E bom? aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo. Nós E aí, estamos muito bem Panda? por aqui. Prontos para mais uma semaninha de notícias? E hoje são muitas notícias? São Sempre muitas muitas notícias. mas sem antes aquele recadinho especial do nosso patrocinador master, a Textron Aviation. A Textron, que é a empresa que desenvolveu, operacionaliza, constrói e até mantém a linha Beechcraft King Air. Mais de 7.000 aeronaves entregues nas últimas décadas, porque os reis do céu, os King Air, eles conciliam uma série de predicados que nenhum outro avião é capaz de juntar. Eles têm desempenho impressionante, nível de segurança topo da linha e, claro, né, uma versatilidade que pouquíssimas plataformas apresentam. Eles, por exemplo, podem ligar uma fazenda, uma pista de terra, a um grande centro urbano. Não é à toa que o King Air é a aeronave escolhida pelo agronegócio para poder se desenvolver. Então, se você estiver pensando em fazer um upgrade, comprar sua primeira aeronave, e encontrar uma plataforma que vai te oferecer tudo junto a um preço muito razoável, com robustez, desempenho sem paralelo, a melhor escolha é a linha King Air. Também a gente aproveita a deixa para convidar vocês a conhecerem a bettingbooks.com.br, a nossa lojinha digital. Lá você vai ter os nossos posters, os nossos livros e outros produtos exclusivos que você pode entrar e adquirir a qualquer momento, sendo assinante da Flap ou da Flap TV ou não. Agora, também a gente aproveita para convidar você a assinar a revista Flap. Afinal, quem é assinante tem vantagens exclusivas, conteúdo exclusivo, recebe prêmios, brindes, enfim, tem uma série de vantagens em você assinar a Flap, sem contar o fato de que você assina da sua casa em qualquer ponto do Brasil e recebe a versão digital ou impressa nas suas mãos, sem nenhum risco, sem nenhum atraso, enfim. É a melhor maneira de continuar recebendo ou assinar e começar a decolar junto conosco aqui na Flap. Dito isso, vamos lá. Fábio, conta pra gente, quais são as notícias da semana? A gente começa com Cuba sem combustível, né? Então esse é um dos assuntos aí que está dominando a semana. Empresas como a WestJet aí com uma operação bastante prejudicada, né? Eles operam em 7 destinos, ali os aeroportos de Varadeiro e Caio Coco, que são os principais. Eles têm voos não só, né? Toronto, Montreal, tem de várias outras cidades. Air Canada também com a malha bastante afetada, Air France, Rossiya com voos cancelados, Conviasa também mudando o equipamento ali, só colocando agora o A340 no lugar que antes tinham o Embraer e o A340, né, para fazer esse voo, que é o Caracas, Havana e desce para Nicarágua. Agora é só o A340, enfim. Então a gente tem uma situação, um caos em Cuba, né? Baita perrengue, hein? E o governo de Cuba notificou, né, as companhias aéreas internacionais através de um NOTAM emitido 2 dias atrás aí dessa escassez de combustível, né, de aviação Jet A1, mais conhecido como querosene de aviação, né. Esse NOTAM foi emitido aí alertando, como eu disse, pilotos e companhias aéreas, sobre a falta do combustível em alguns aeroportos, como é o caso do Internacional José Martí, que a gente vê aqui na imagem, né, em Havana. Sim. Só a WestJet, Fábio, possui 97 voos semanais, né. Ela já cancelou todos esses voos e a Air Canada também irá voar com seus aviões vazios até Cuba para resgatar cerca de 3.000 passageiros que lá estão, né. Uhum. A Rossiya também vai fazer voos de resgate, né? Sim, também. Segundo consta, mais de 400 voos aí prejudicados ao longo Sim. dessa semana. A WestJet é a maior operadora estrangeira em Cuba, né? Sim. Com essa malha de quase 100 voos Sim, semanais. eu vi um vídeo ontem interessante de um 777 da Rússia, já com os passageiros embarcados, né, em Moscou, Desembarca todo mundo. desembarcando, todo mundo descendo ali, inclusive o embarque na remota.
a neve caindo e os passageiros descendo do avião, Uhum. porque não existe combustível Então, sem férias de em verão La por Isla. enquanto, né. Triste, né, Panda? Tudo em relação à história de Cuba é triste, com exceção do povo, que é um povo alegre e maravilhoso, uma cultura rica, vibrante, mas submetido aí a décadas de um sistema econômico muito bonito no papel e com pouca aplicação prática. Esse regime totalitário, despótico, que ainda, eh, segue dirigindo Cuba, começa a desmoronar, e é engraçado. Ronald Reagan ganhou a Guerra Fria sem disparar um único tiro. O Reagan conseguiu vencer o lado da União Soviética ao dobrar o orçamento militar americano e expor para o lado soviético que eles não tinham condição de acompanhar o desenvolvimento bélico, tático dos norte-americanos. Ou seja, a guerra entre capitalismo e comunismo foi vencida sem o disparo de uma única bala, mas com uma caneta Schaefer que assinou um pacote econômico que a União Soviética não conseguiu bancar. A mesma coisa está acontecendo aqui, depois de todas as escaramuças, guerras, tentativas, idas e vindas, parece que o regime ditatorial cubano começa a cair agora justamente por uma questão que é insofismável, a questão de cunho econômico. Quando acaba o pão, quando acaba a luz, quando acaba o ar-condicionado para o turista, quando acaba aquilo que é mais básico para a sobrevivência, a casa cai. E aí você fala: "Ah, Panda, você é um cara de direita, você está me dizendo isso". Eu falo: "A questão não é ser de direita ou de esquerda, a questão é ser pró-democracia ou ser a favor de um regime que não é eleito democraticamente e se perpetua sem nenhum traço democrático". Dito isso, né, a minha a namorada do meu filho, ela é de família cubana, e todo mundo no Brasil tem aquela falácia de que a medicina de Cuba é uma coisa maravilhosa, que exporta médicos. Bobagem, gente, vocês não sabem. A avó dela faleceu alguns meses atrás por absoluta incapacidade do sistema médico cubano de cuidar dela. Teve uma doença séria, não conseguiu ser internada, uma vez que a família se mobilizou para encontrar um lugar, aí não tinha medicamento, não tinha médico, não tinha equipamento para cuidar dela. Então, assim, quando as pessoas falam das maravilhas que Cuba é, porque passaram lá 2 dias em Havana, a gente tem que rever um pouquinho esses conceitos. O fato é um país maravilhoso, é um povo maravilhoso e espero que sob Barro Nueva administración, uma administração plural, democraticamente robusta e voltada às regras de mercado, Cuba possa voltar a ocupar o espaço que lhe é devido. Uma linda nação, numa das regiões mais bonitas e pródigas do mundo, que tem uma vocação para turismo espetacular. No nosso caso aqui, trazendo isso para a aviação, sofrem as operadoras, sofre o público que não tem mais como chegar e sair. Morando aqui em Miami, a gente está muito exposto à comunidade cubana, né, tem muito cubano aqui. E a gente observa os voos entre Miami e 2 ou 3 destinos em Cuba, e claro, é um voo de 30, 40 minutos de flying time, é Muito ridículo. pertinho, Então, né. os aviões que operam daqui fazem tankering, dá para ir e voltar 4 vezes para Cuba. Uhum. Agora, se você sai de Moscou, aí essa realidade não acontece. O que eu notei também é que empresas como a Eastern Air Express, né, que tem feito vários desses voos, ela aumentou nas últimas semanas a quantidade de ligações para Cuba. Então acho que eles estão tentando, de alguma maneira, suprir essa necessidade de transporte, né. Mas claro, viajar diretamente de Cuba para os Estados Unidos não é tão fácil assim. Dito tudo isso, torcemos para que a gente resolva logo essa equação, esse nó górdio atado há mais de 5, 6 décadas, seja resolvido da melhor maneira possível para o povo cubano, sem derramamento de sangue, e que a gente possa voltar a colocar Cuba nos planos de viagem do mundo inteiro. É, exatamente. Sim. Sob essa sanção, né, econômica dos Estados Unidos, que já dura um tempo e agora a coisa apertou, e sem Uhum. importar também petróleo da Venezuela, né, a ilha acaba se tornando aí cada vez mais isolada, né.
uma crise Outra coisa energética jamais vista. é, Sim. outra coisa que a gente nota quando vai lá, a matriz energética deles é praticamente 100% dependente de petróleo. As usinas são termoelétricas, elas queimam óleo diesel para gerar energia elétrica. Então os apagões que vêm sendo a tônica nos últimos anos, na verdade, na ilha, advém do fato de que Cuba não tem tido condição de comprar a quantidade de combustível necessária para mover essas termoelétricas. Eles não têm rios, né, não têm a geração hidrelétrica, não têm energia atômica, eles dependem fundamentalmente e eólica também, é uma energia que não está disponível na ilha por falta de investimento e de visão. A gente tem uma ex-presidenta que acreditava que dava para estocar vento. Talvez lá em Cuba ele já tenha aprendido a estocar vento, eu não tenho ciência, mas Quem sabe, né. Pois é. pode ser, né. Você falou dessa dificuldade, Panda, aí do transporte, principalmente envolvendo a companhia aérea russa, né, a Russia, né. São 4.700 russos que estão na ilha de Cuba, né, sem poder voltar. Então, assim, eu até estava É, comentando com o tem Fábio a ontem, né, você fazendo um Moscou-Havana, ok, né, mas agora você vai ter que parar para reabastecer em algum lugar, né, e a Rússia também sob sanção, né, não tem onde não tem parar, né. alternativa, né. Sim. Fica complicado. É, tem a Essa turma vai Nordwind ter que também que voa pra lá, né. é, essa turma vai ter que encontrar métodos alternativos de transporte, né, ou, uma dessas empresas vai voar para alguma ilha próxima, e essa ponte vai ser feita com aeronaves de menor porte. Exatamente. Colocar uma escala, sei lá, em San Martin, em qualquer lugar, né, você pousa, reabastece lá, vai e volta para Cuba e segue. Sim. Sim. Lembrando que são 4.700 russos, né. Ah, É muita gente, né. muita gente. É, Enfim, são 4 e aquela fonte de, né, principal econômica que é o turismo, né. Exatamente, a gente já falou também em alguns Flap Talks atrás, né, de que as empresas algumas, né, Condor, Avianca já estavam saindo de Cuba, né, agora a crise apertou, né, Pois é. então porque na verdade o que algumas dessas empresas comentaram publicamente, é que as condições de permanência na ilha estão ficando insalubres, né. É um sim, lugar quente, não tem energia elétrica boa parte do dia, não tem refrigeração, não tem ar-condicionado, não tem combustível para fazer sightseeing, transporte dos turistas de A até B. Ou seja, as tripulações estavam reclamando demais de fazer os voos para Cuba, né. Estavam ficando em hotéis em que às 6 horas da tarde a luz não tinha chegado, ficava 1 hora acesa até às 7, 7h30, apagava de novo. Enfim, desse jeito não há turismo que aguente, né. E o turismo é elo vital para a economia cubana, né. Então de novo, né, eu gosto de Cuba, gosto dos cubanos, torço por eles e espero que eles encontrem uma solução política sem derramamento de sangue, negociada para sair desse beco sem saída que é o comunismo. sim, Perfeito. E agora, mudando um pouquinho de continente, nós vamos para isso. onde? Para Pra Austrália? Austrália, porque o Fokker 100 ganhou uma casa nova, né, é legal quando a gente assim, não é legal ver um avião ser aposentado, mas ser aposentado e ter uma casa nova como um museu já deixa a gente mais tranquilo, né. Então, o November, Hotel Oscar, né, o Fokker 100 da Qantas Link foi doado ao Hearst Museum, né, em Perth. E ele foi trasladado de Perth até lá, e já está na sua casa nova, enfim, foram 18 anos servindo a Qantas Link, e a empresa, né, a gente também já noticiou, eles estão substituindo, né, tem 11 Fokkers hoje, Fokker 100, estão começando a substituir com os Embraer 190, né, que estão chegando aí para entrar no lugar dos jatos holandeses, Operou mas bastante? 192, né. 191. Eu A Qantas Link é a Virgin Australia com E2. ok. É, que Virgin também estão Australia, tá. substituindo os Fokkers. É. Ô Fabião, ainda bem que você foi Então, lá, né, falar tchau pra eles. sim. Tá garantido. Tá garantido. Algum operou na TAM? Na TAM não, mas tem 2 ex-Avianca. Ah, Avianca, tá. Avianca Brasil. Voaram por aqui. Sim, Mas é um destino sempre muito bom, né, ver a preservação, né, enfim, né,
Sim. a coisa sendo É, mantida, né. esse museu eles têm um Constellation, né, até hoje voando, né, eu acho que não é o único, porque tem um nos Estados Unidos também, mas tá É o lá, né. único Super Constellation Super voando no Super, mundo. Constellation, é o isso. super. É, O Eco Alpha Golf. sim. Victor Acho que ele Hotel até Eco fez um Alpha Golf. voo esses dias atrás, eu vi alguma postagem, em relação a ele, então eles têm lá preservado, né. Muito bom. Muito é. Agora Fortaleza com voos diários da Air France. Conta mais Isso, pra gente aí. vai ser entre 14 de dezembro desse ano e 17 de janeiro do ano que vem. Então eles vão estar com voos diários aí com a Estão 350. voando com ele, né. Isso. Agora são 3 voos semanais, aí vão passar na alta temporada ali do próximo verão, 7 com a 350, 7 voos semanais e também o dia 320 para Caiena, né, então vão ser 8 voos semanais com a Air France em Fortaleza. E a gente está vendo, né, assim, um investimento legal ali, Iberia começou agora, a TAP vai Sim. começar o São Luís, né, com a parada em Fortaleza na volta. Tem boatos aí de que tem outras 2 europeias negociando voo por ali, saiu até hoje no Diário do Nordeste, que parece que vem ITA e Discover. Vamos Olha, vamos ver, vamos ver. Por enquanto tá nos rumores, né, tomara. Vai ser bem interessante, né, a gente teve várias operadoras, né, europeias ali, né, Condor, KLM, enfim. Então isso é muito bom, né, Panda, positivo, né, Ah, pra cidade, né, para o estado, né, e quando a frequência ela é aumentada, né, significa que existe sim uma consolidação do mercado, né, isso é muito bom, né. puxa, é uma notícia maravilhosa, né, porque, não apenas, né, para Fortaleza, né, quando a Air France estabelece e outras operadoras estabelecem voos diários, esse é um fator multiplicador muito importante, assim, que talvez quem não é profissional da aviação não entenda. Mas o simples fato de que o voo sai de 3, 4, 2, 5 frequências semanais para diário, coloca ele num outro patamar, em termos de, produtividade e busca e, portanto, capacidade de geração de negócio. Então, às vezes, vale mais a pena você operar diário com 70% de ocupação do que operar 5 vezes por semana com 90. Por quê? Porque quando é diário, muita gente acaba bucando, acaba reservando esse voo e as suas respectivas conexões. Vale dizer, a partir desse voo diário da Air France, o norte e nordeste do Brasil ganham uma opção absolutamente viável de viagem até o velho continente. O voo diário propicia, né, proporciona isso. sim, é Excelente. muito bom ver esse investimento ali, né, no Ceará, no Nordeste, É, enfim. E agora a operação Thor do Gripen, né, Flávio? É, operação divulgada aí pela Força Aérea Brasileira em conjunto com a fabricante, com a Saab, sueca Saab. Realizada aí dias atrás, na base aérea de Natal, né. A campanha de ensaios marcou o primeiro lançamento de bombas realizado pelo Gripen brasileiro, que a gente vê aí na foto 4100. Essas fotos aí são do sargento, Miller Marim. E a gente vê alocado aí 2 bombas, né, MK-83 de 1000 libras, foram, colocadas aí na parte inferior das asas, nos pilones ventrais, né, desse F-39, né. Entre outubro e dezembro de 2025, o caça obteve a certificação para reabastecimento em voo com o KC-390, nós noticiamos aqui, Uhum. realizou os primeiros, disparos de míssil ar-ar de longo alcance, MBDA Meteor, e efetuou os testes iniciais do canhão interno Mauser BK-27. E agora o lançamento de bombas, né, ou seja, o nosso passarinho feroz aí mostrando por que Suas veio, né. capacidades, né? Todas as suas capacidades. E lembrando que o primeiro caça Gripen fabricado no Brasil deverá ser entregue agora no final do próximo mês, né. A linha de produção montada na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, aqui no interior do estado de São Paulo, deverá atender não somente o Brasil, mas também outras forças aéreas que encomendaram o avião, né, como é o caso do nosso vizinho aqui, a Colômbia e a Tailândia. Uhum. Segundo a Saab, fabricante do modelo, a unidade deverá ter condições de fabricar 36 caças por ano. Olha só, vai ficar pertinho, né, não vai
mas precisar do navio, né, chegar ali em Navegantes, vai ficar mais fácil aqui para a Força Aérea. E você vê, né, Panda, que não é somente chegar, receber o primeiro e é uma fase de maturação, né, de testes, né, lançamento de míssil, alocação de bombas, né, reabastecimento em voo para colocar de fato ele totalmente operacional. Lembrando que 80% da verba destinada à Força Aérea é gasta com efetivo, com os soldos dos militares, a gente entende que o país abriu mão de ter uma força aérea e forças armadas dignas do nome e que possam, de fato, representar e defender o país. Quando você tem um estado calamitoso nas contas e a supressão de recursos, você pode ter o caça mais moderno do mundo, mas se você não tiver dinheiro para manter os pacotes de aviônica, manter os pilotos proficientes, comprar munição para que ela seja utilizada em treinos, vira a força aérea do Mickey Mouse, né. Não, não vou falar Mickey Mouse, que vão dizer que eu estou entregando para o tio Sam, vira a força aérea da Mônica e do Cebolinha. Piada, né. Então, ok, parabéns para a FAB que tem o Gripen, parabéns para a FAB que tem outros aviões modernos, mas que desgraça que a FAB não tem dinheiro para absolutamente nada, nem para voar o mínimo que os valorosos integrantes da FAB deveriam ter direito. Pois Que é, la nave vá. pois é, exatamente. Uhum. E a gente que até vinha noticiando aqui, né, com uma certa frequência o calendário do esquadrão Da de demonstração esquadrilha, aérea, né, né, sim. também agora a gente Faz tempo que deixa não de tem lado, né, nada, né. porque não existe uma programação, né, então o corte de gastos, né, Acho que ali eh desde julho, por aí, né, que a sim, gente sim, não tá desde noticiando, é julho, junho. o corte de gastos, de fato fere toda a força, né, o que é uma grande pena, né. É uma tragédia, é uma tragédia, é mais um escárnio, né, é mais um, mas deixa, eu sei que o flap talk tá virando political talk, tudo bem, o pessoal não gosta quando eu meto o bedelho nesse aspecto político, mas dá para entender qual que é a importância da política quando se trata de aviação, seja ela civil ou militar, né. Sim, Uma política ruim, uma política nociva, danosa ou incompetente, limita, corta as asas dos aeroclubes, da aviação civil, da aviação comercial, da aviação militar, os não laços dá para estão separar. todos amarrados, né. Sim, Exatamente. E lembrando que ela já recebeu 11 caças, né, num Uhum, total de 36 encomendados, lá em 2014, no programa FX2. sim. Agora nós Bom, e temos o quê? agora O tem um A380. suposto visitante, né, ainda não tem nada confirmado, mas tem rumores, os rumores estão aumentando, né, de que no domingo que não, na semana que vem, né, dia 22, a gente vai ter o A380 da Qantas aqui pelo Brasil. O A O princípio, né, o horário aí que a gente tem é 23h05, pousando no sábado, decolagem domingo ali por volta das 3 da manhã, domingo dia 23. Lembrando que é rumor, então não. o vulgo comentas. Sim, então assim, quando a gente tiver a confirmação, vai ser divulgado, vamos publicar no site, não corram para o morrinho ainda. Sim, pelo morrinho. É um horário meio Sim. ingrato que chega e sai, né. Sim, mas vai ter a coincidência legal que a gente estava falando, né, na verdade coincidência não, né, um encontro legal. 2 A380 de empresas diferentes em Guarulhos pela primeira vez, né. A gente É, já teve 3 da Emirates, mas agora possivelmente é um Qantas e Emirates ao mesmo tempo. a gente deve fazer uma atualização aí, nas redes sociais, né, já que a gente não tem Sim, o Flap Talk na semana que vem, mas até para os nossos spotters, né, ficarem ligados sim. aí. Não sabemos também o motivo da É, vinda dele, é. né, por enquanto ainda é tudo muito Você já ouviu rumor. falar, Panda, se ele fez algum World Tour aí, o A380 da Qantas, como eles faziam no passado com o 747, o 747? 747 já passou algumas Você já vezes. ouviu do com a A380? 380 não, porque ele não é uma aeronave adequada para fazer o World Tour. Ele não Uhum, pousa em qualquer aeroporto, né, teria uhum. que ser um World Tour, nos poucos aeroportos capacitados para receber o A380. Isso frauda um pouquinho, né, o planejamento para se fazer uma
uma viagem ao redor do mundo, né. Você não vai colocar um A380 no Tahiti, né. Sim. Sim. Porque então, assim, tem coisas que, você pode e não pode fazer com avião na categoria super, né. Mas uma coisa é certa, vindo ou não vindo, e independentemente do dia e do horário que for, a Gisela Orquídea vai estar lá para registrar. Isso você pode ter Isso é um certeza. fato. Essa Isso é um Líquido e fato. certo. É. essa é impressionante. Ela vai estar lá na sua versão número 70, mas vai estar lá. Eu estava vendo aqui, eu acho que é a Gisele Orquídea 27 ou a 49, são as que eu saiba. Porque isso é outra coisa importante falar, a Gisele Orquídea, ela tem o dom da ubiquidade, né. Na verdade, a Gisele Orquídea é um jardim, são muitas orquídeas, né. Se você marcar qualquer coisa com ela relacionada à aviação, ela está lá. Pode ser em Timbuktu, Valparaíso, Quixeramobim, fala: "Olha, vai ter um Cessna em Quixeramobim", você acorda, chega lá na pista, olha para o lado, tá a Gisela lá. "Oi". E no mesmo dia ela está no Alasca fotografando outro avião. Então isso é É o dom da impressionante ubiquidade. a movimentação dela, né. Ontem lá em É. Floripa, né, Sim, estava em filmando Floripa. o pouso do 737-700 da Da Andes, né. Andes, sim, sim. Vamos ver os Queridíssima pessoa, registros de Gisela, Gisele. um beijo para você. É uma querida amiga Sim. nossa aqui. Bom, e agora primeiro o A350 da Egyptair, já está no Cairo, então ele é o primeiro de 16, né, ela Brand tem new. mais 16 para receber aí, configurado com 340 assentos, são 30 na executiva, 310 na econômica, Que maravilha, hein. SUGGE, né. Fotinho clássica ali da entrega, né. Exato, e esse sol ficou lindo ali, né. Sim. Toulouse. Isso, e a frota hoje dela, né, de aeronaves wide body, composta por 9 A330, 5 777-300 e 8 787s, né, então agora e um A350, que é o mais novo membro. É, um importante player, né, no mercado africano, né. Sim, A ali, Egyptair, assim como a Ethiopian também, né, são sim, empresas que ambas da Star Alliance, né. ambas da aliança global, né, Star Alliance. Maravilha. E Você já fica voou com lindo eles, né, Uhum. nessa Panda? pintura. Voei, eu fiz o voo de teste, né, do voo de avaliação de rota, foi um convite muito gentil da própria Egyptair, nós somos o único jornalista, o único órgão de imprensa a bordo, fizemos um Cairo-Guarulhos no 787, 9 deles. Foi um voo diferente, né, porque não havia passageiros a bordo, eram apenas alguns funcionários da Egyptair e este intrépido repórter aqui. Mas eu já tinha voado com a Egyptair, é uma ótima companhia, presta serviços bem profissionais, assim, então, oxalá, né, esperemos que ela venha a servir o Brasil em breve, e porque o Egito também é um destino formidável, né, vale a pena ser visitado. Sim, torcer para eles Oxalá ou voltarem, né. Inxalá, né. É, Também em árabe, né. Inxalá, né, se Deus quiser. Inxalá. Agora nós Sim, temos um break de quem? helicidade. Helicidade. Vamos lá. Sua aeronave é a extensão da sua vontade. Ela vence a gravidade, ela vence o tempo. Mas em solo, ela precisa de um santuário. O Helicidade une dois mundos: a precisão técnica implacável para a máquina e a excelência no atendimento aos clientes. Robustez no pátio, elegância no lounge. Garantimos ao seu piloto o status e o conforto de um oficial em sua base. E garantimos a você a certeza de estar no endereço mais estratégico e seguro de São Paulo. Ter liberdade é bom. Ter onde pousar com excelência é essencial. Bem-vindo ao Helicidade, a casa da sua aeronave. Helicidade, né, sempre ótimos serviços, sempre aqui na Flap TV com a gente, né. Sinônimo de qualidade e eficiência. Sabe quantas operações foram feitas ao longo desses 20 anos lá, Fábio? Quantas? 400.000 operações. Olha só. São 4 hangares que comportam ali 80 aeronaves. É uma super estrutura, Uma né. baita estrutura. 5.000 metros quadrados de pátio com 11 spots para atendimento a mundo das asas rotativas. Sim. Helicidade. Bom, e Agora agora nós temos o quê? falar do 777X, né, Uhum. que agora o da Lufthansa tá quase pronto para voar, né, Flávio? Tá. Tá chegando aí. Nós vimos uma foto, né, essa foto aí, ó,
na Penn Airport, do primeiro 777, que será destinado aí à Lufthansa, matrícula Delta Alfa Bravo Tango Alfa. Está agora planejado para abril de 2026 o primeiro voo, né? A aeronave está atualmente passando por verificações do sistema de combustível nas instalações da Boeing lá em Everett, no estado de Washington, e os testes de motor devem começar em breve, né? O programa lançado em 2013 já perdeu vários prazos e desafios de certificação, com problemas de produção, né? E as entregas antes previstas para 2026 agora são esperadas para 27. Sim. O programa já acumula, na verdade, nesses 6 anos de atrasos aí, aproximadamente perdas de 15 bilhões de dólares, né? Agora parece que a coisa começa a entrar nos eixos, né? E a Para gente já vê aí certificação, né? o primeiro pássaro de prata destinado à companhia Lufthansa centenária agora, né? Sim, vai ficar lindo na pintura dela. Vai ficar maravilhoso. Ela que encomendou 27, né? Aeronaves na versão passageiros e 20 na variante. Correção, 27 encomendas firmes, 20 na variante de passageiros, o 9, né? E Uhum. 7 para a cargueira, versão cargueira 777-8F. Sim. Aproveitando que a gente está falando de Boeing, né, ela divulgou as entregas de janeiro, foram 46 entregas, das quais 37 são 737 MAX, e também registrou 112 pedidos, que foi o melhor mês de janeiro dela desde 2012, né, ali com 112 pedidos. Perfeito. A Airbus fechou com 19 entregas, né, janeiro. E agora nós temos o quê? Retomadas Isso. na Venezuela. Algumas datas aí da Venezuela, a gente vem falando, nessas últimas semanas, então a gente tem Gol confirmada para 8 de março, Avianca retomando agora dia 12 de fevereiro, Latam 23 de fevereiro, Air Europa 17 de fevereiro, Plus Ultra 3 de março, né. Então a gente tem TAP confirmada também, como a gente citou semana passada, coisa tá se normalizando, né, por ali. E a Gol com quantas frequências, Fábio? A Gol volta com 4, de Guarulhos. Frequências semanais. Voos diretos de Guarulhos, chegam lá, por volta acho que 10 da noite, decolam 23h50 de volta. O curioso, sabe qual é, ô Panda? Que o preço caiu. O preço da Como assim? passagem deu uma despencada, né, Fábio? É, sim, a gente notou isso. O antes e o depois, né, comparado. E aí, Ah. qual foi o ingrediente desse caldeirão? É insegurança. As pessoas veem tudo o que aconteceu no país, o momento de transição, né, às vezes mais ou menos assistida ou gerida pelos Estados Unidos, isso deixa todo mundo inseguro, fala: "Não, vamos para outro lugar para passar as férias, vai". Eu não sei se o Trump vai ter outras ideias, enfim. Então, assim, insegurança não combina com planejamento, né, e férias são coisas que são planejadas. Ninguém quer sair de casa para chegar num lugar em que tem um golpe, uma invasão, um bloqueio, enfim. Principalmente viajando com a família, né? Sim, Esposa, filhos, né? Você vai para um lugar hostil, né? Complicado, né? Não necessariamente hostil, mas num período turbulento, né. Sim. uhum, Eu já fui 3 vezes para Venezuela, eu já disse isso antes, assim, e é um país maravilhoso também, né. Caracas é uma cidade linda, tal, tem um litoral esplendoroso, ilhas, um monte de atrações. Tudo isso vai estar lá, mas você tem que ter um mínimo de organização, né, sim. Entendo. um mínimo de previsibilidade. Agora um anúncio aí de quem vai voar até Isso 2075. quase 50 anos de voo, né, Mas a aí eu mais. comentei com você ontem, você ficou meio assim, mas Flávio, você tem certeza que é 2075? 2075. Essa é a previsão da Força Aérea Americana. Impressionante, Um né. C-17 Globemaster, né? A Boeing, na verdade, enviou um pacote de modernização do cockpit, né? Aí para USAF, e os aviônicos serão um conceito chamado de MOSA, né? Modular Open Systems Approach, que permite a incorporação de novos sistemas e softwares no formato plug and play, né? A Boeing será responsável por todas as etapas desse projeto, a fabricação, integração de sistemas, testes e certificação. A previsão é que os quadrijatos voem aí, de fato, até 2075. Entre 93 e 2015, a Boeing entregou 275 aeronaves, né, C-17,
sendo mais de 220 aí para a Força Aérea Americana. Outras forças aéreas operam Uhum. pelo mundo, né, Emirados Árabes, mas né, sim, sim, Catar. Catar, mas 220 operam aí. Se você olhar mesmo o cockpit dele, ele já está um pouquinho defasado com relação àquilo que já existe de mais atual, né. Então a Boeing fez essa proposta aí, junto ao USAF de modernização e a USAF já falou: "Ok, vamos, Vida longa, adotar né. e voá-lo Sim. até 2075". Conhece bem a máquina, Panda? Ah, só como fotógrafo. É, né. Mas nunca Já entrei entrou? dentro já entrei dentro Já em shows entrou, né. aéreos, E eu tal. também É, já entrei. mas não, nunca voei. Esmiuçei cada detalhe dele. Ah, por fora a gente tem muitos tail numbers fotografados. Sim, de diversos esquadrões, né. É, até porque meu filho é muito ligado em aviação militar, então ele é um spotter militar, então vira e mexe ele vai para alguma base aérea aqui nos Estados Unidos para fotografar. Tem que E ele completar é o álbum de figurinha. e ele é muito engraçado que, enfim, ele sabe tudo, assim, ele fala: "Ah, isso aqui é da base de Offutt, de sei lá da onde, tal, não sei o quê, estava no esquadrão tal, agora mudou, não sei o quê", enfim, É. coisas de maluquinhos, né. Na verdade, quando eu separei isso ontem, eu lembrei do B-52, né, que também é uma aeronave Tá aí aí, é. Esse vai impressionante, né, completar a 100 sua anos. longevidade. Ó, lembra que o último, não o primeiro, o último B-52 entregue saiu da linha de produção em Renton, da Boeing, em 1962. Então, você faça a ideia. Pois Mais é, novo. mais Estão novo, aí mais firmes e novo. fortes, É, né. uma série de melhorias ao longo do tempo, né, mas seguem aí na ativa. Sim. Incrível. Bom, e agora falando de aeroporto Catarina, né, São Paulo Catarina teve um crescimento aí de 55,9% em 2025, né, no número de movimentações. Eles também divulgaram, né, que as aeronaves avulsas, né, que são aquelas que não estão baseadas ali, o número cresceu em mais de 60% no ano passado, e que hoje tem 170 aeronaves hangaradas ali, são 16 hangares, né, então um número bem bacana, né, o aeroporto que é casa do Catarina Aviation Show, né, que vai acontecer em maio. Referência no atendimento de muita qualidade aqui à aviação de negócios, né. Uhum. Esses hangares, 16 hangares que você falou aí, eles, contemplam aí 50.000 metros quadrados de área, né. Atendimento 24 horas aí, 7 dias por semana, inclusive internacional, né. Uma Sim. pista espetacular aí de, 2.470 metros, fica fácil chegar do exterior e pousar no Uhum. Catarina, né. E nós Um conhecemos super bem, né, Panda? aeroporto. Sim, é um é um projeto de uma excelência inacreditável, né. A visão, né, do comandante Liro, do nosso querido Francisco Lira, que há muitos anos atrás pegou e falou: "Puxa, tem espaço para um aeroporto privado para aviação executiva no Brasil". Aí ele me ligou um dia, teve essa ideia, eu falei: "Caramba". Aí ele falou: "Você conhece alguém que poderia, dar asas a esse projeto?" Eu falei: "Na verdade eu conheço, o Zeca Auriemo, da JHSF". "Ô, você faria a ponte?" Aí eu fui tomar um café com o Zeca, falei: "Zeco, tem um amigo meu, comandante Lira, pá-pá-pá, tá pensando em fazer um aeroporto privado". O Zeca olhou e falou assim: "Privado?" Falou: "Né, não só privado, privado e internacional". Aí ele falou: "Tá, passa o telefone aí do Lira", e o resto é história. Uhum. Tá aí o que a gente sabe, né, uma potência, né, hoje um Ah, super os aeroporto. caras são incríveis. São craques naquilo que fazem, né. Nossa, E estão é, construindo uma torre também, que eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, que existe só uma coordenação, né, ali uma frequência de rádio, mas hum, estão construindo uma torre, vai existir uma uma coordenação. É uma tower, torre, torre TWR, mesmo, sim, uma torre, sim. torre operacional, né, com É que como Uhum. é JHSF, controladores. você nunca sabe se é uma torre de apartamentos, de escritórios, quer dizer, Não, torre de usa um apartamento misto, seria hotel, obstáculo. apartamento e escritório, você fala porque eles são uma construtora, né. Ah, é uma torre Então, mesmo, uma A torre torre de operacional, controle. terá é, controladores ali, destinados ali ao
o controle das pistas, né, Uhum. de táxi, a pista principal, essa que eu falei de 2.470 metros, é uma novidade aí que eu fiquei sabendo dias atrás. Sim, Agora nós temos um break da Líder. líder, exatamente. Referência na aviação de negócios desde 1958, Sim, né. 55 aeronaves na frota hoje, Fábio, 22 bases e conta com 1.400 colaboradores. sim, muito forte no offshore também, né. Sim, e pioneira no transporte aeromédico no Brasil, Panda. Ao longo do tempo desses 40 anos aí, ela já efetuou 7.500 remoções. Incrível. É Referência, né. coisa de líder, né. Coisa de líder. Muito bem gerida, por um time espetacular de profissionais, gente de primeiro escalão, assim, com experiência, talento e paixão pelo negócio. Eu vou sempre repetir que eu tiro o meu chapéu para a líder e para o seu fundador, comandante Assunção, José Afonso Assumpção. Sim. E a gente estava A próxima falando de aviação executiva, então a aviação executiva está em alta na América do Sul, com destaque para o Brasil, né, Flávio? eu fiz aqui um panorama. O mercado da aviação executiva está preparando aí para 2026, né, esperando na verdade um forte crescimento, após um 25 em que todas as principais regiões do mundo registraram um aumento na atividade de voos, crescimento nas carteiras de encomenda dos fabricantes, aumento nas operações de propriedade compartilhada e as operações de táxi aéreo, né. Lideraram este, crescimento jatos, de cabine média com 4%, seguida pelas de cabine pequena com 4, aliás, a primeira com 4,2, a segunda com 4%, turbohélices com 2,6 e cabine grande com 1,9. De fato, todas as regiões registraram aumentos, né, mas a América do Sul foi aquela que teve o maior destaque, liderando aí com um Uhum. ganho de 21% em todas 2 essas dígitos, né. camadas que eu falei, em relação ao ano anterior. As operações na região aumentaram, em 10 dos 12 meses, sendo o Brasil o mais movimentado, respondendo por 79,7% de toda a atividade. Olha só, um grande destaque, né. Sim, um grande destaque. A gente fala aqui de propriedade compartilhada, número de voos, táxi aéreo, bombando no mundo todo, mas esse Sim, destaque ficou por conta aqui do do nosso quintal, Brasil. né, do Sim, nosso Brasil aí com 79%, de toda essa atividade. E hoje, Panda, uma encomenda gigantesca, viu, por parte do grupo Vista, eh encomendou 160 jatos supermédios Bombardier 3.500, num valor orçado aí em 5 bilhões de dólares, né. Eles operam, sob a marca VistaJet, né, uhum. e as aeronaves começarão a ser entregues agora em 2026, e essas entregas deverão durar 10 anos. Uma Isso mostra encomenda toda a gigantesca, né. pujança do setor, né. Sim. Eu já estava sabendo, o CEO da Vista me ligou, quinta-feira da semana passada, para saber se eu podia emprestar pelo menos uns 2 bilhões para ele fazer essa encomenda aí. Eu disse que até o final do mês não dá, mas que se for no comecinho de março, aí passando o carnaval, a gente pode emprestar. Tem canadense sorrindo hoje de orelha a orelha lá hein? Tem canadense estourando champanhe. Né, O problema é 160 que aviões. ela congela na hora que sai da garrafa, mas enfim. Não, mas a Estão Vista é um comemorando. case impressionante, né. É uma empresa que teve um crescimento explosivo no mundo inteiro e ela ainda tem laços muito fortes familiares, né. O fundador tem a filha dirigindo marketing, ela que desenha, define os padrões, os estándares de serviço. Uma empresa notável, É, não, realmente eles notável. operam também com os globals, né, estão espalhados aí
Sim. pelo E mundo esses todo, né. aviões aqui, esses 160 jatos aqui, eles vão destinar a uma área da empresa que está tendo um crescimento, assim, absurdo, que é a área do o segmento do sistema, de compartilhamento de voos, né, né. que no último ano atingiu 12% de crescimento. Então eles Uhum. viram, detectaram isso aí e falaram: "Não, vamos encomendar mais, porque essa é a tendência", né, compartilhamento de voos, você fazer ali um racionamento, número de horas, né, quando você vai usar, né, isso é muito Faz muito importante e sentido. fazer a divisão. Faz sentido para pelo menos metade do mercado. Muita gente tem jato executivo porque quer chegar e ter a liberdade, para ir alocar jato e turbohélice executivo para chegar e ter a liberdade de ir e voltar a hora que quiser, para onde quiser. Mas na prática acabam usando suas aeronaves menos de 16 horas por mês. Nesse caso, faz muito mais sentido, quando você vai voar menos de 16 horas por mês, faz muito mais sentido você comprar uma fração, porque aí você vai ter todos os benefícios de ter a disponibilidade da aeronave, sem arcar com o ônus de ter que bancar uma aeronave todo mês, tripulação, seguro, todas as taxas, etcétera, e pagar você toda essa conta para voar relativamente pouco, 16 horas por mês. Então, se você tem uma utilização média mensal acima de 16 horas, você já pode começar a considerar ser o próprio dono da aeronave. Abaixo de 16 horas, a propriedade compartilhada é na ponta do lápis o melhor negócio. Correto. Quais a próxima manchete agora, Fábio? A Gol recebendo mais 3 737-800 ex-Southwest, né, Essa quando então você falou chegaram ontem, eu falei: "Será que eles vão ficar com poucos aviões?" é, Não, não, uma frota então de 799, sim, não, é muito, é muita assim, coisa, né. muita coisa, não fez nenhuma diferença, né, se a gente for ver, assim, 3 menos 3. E os 3 têm ali por volta de 12 anos, né, chegaram outros 2 em dezembro, que é o GKA, GKB, agora chegou GKC, GKD e GKE. O Kilo Eco é o que tem a pintura Tennessee One, né, a pintura Uhum, especial, e ele veio com ela, só não está escrito Southwest, uhum. mas foi fotografado lá em Confins, Ah, já tinha alguém com na cabeceira esperando essa ali. sim, com a pintura Tennessee One, pintura especial. E então, enfim, o Gol aumentando a frota aí em pelo menos 5 737-800 ex-Southwest, todos também com o split scimitar, Sim. né. E bate você falou aí a idade média, né, aliás, eu vou falar a idade média, você falou eles têm quanto tempo de uso? 13, 12? 12, 12 entre anos. 12 e 13 anos, é. E esses 799 da frota, né, tem uma idade média de 11 anos de uso, né. Quer Uhum. dizer, se comparado, assim, com outras frotas, é uma frota bem baixa, né, em termos de utilização, né, Sim, de sim. anos, né. É, uma frota Uma idade relativamente média nova, nova, né, sim. nova, é. É uma ótima empresa, né, Panda, aí nos Estados Unidos muito forte, né. Não, sinônimo de aviação, é uma das 4 maiores companhias aéreas dos Estados Unidos. E ela tem uma história absolutamente incrível. De quando foi fundada nos anos 60 até hoje, ela teve apenas prejuízo, tirando o período da Covid, em que ela não voou. Uhum. Tirando o período da Covid, ela teve prejuízo em apenas 3 trimestres, não 3 anos, 3 trimestres. O resto da história da Southwest, desde o dia que inaugurou operações triangulares entre Santo Antônio, Dallas e Houston, era um triângulo, né, cobrando menos que o ônibus interurbano. Daqueles 2 primeiros voos, 2 primeiros 737-200 que ela começou a voar, até hoje com quase 800 aviões, é uma história de absoluto brilhantismo. Essa aí é uma empresa que reinventou a maneira como o mundo voa. Se tem uma empresa que democratizou o transporte aéreo no mundo, essa empresa é a Southwest Airlines. O produto, super honesto, eles servem uma bebidinha, um saquinho de amendoim, mas tem uma coisa que é única na Southwest, que é o espírito dos tripulantes. Eles são muito bem-humorados, muito informais, você é tratado quase como se você estivesse na sua casa, tanto em solo como em voo. Eu gosto muito de voar Southwest. Uhum. É, não, uma empresa importantíssima, né, por aí. Agora nós temos uma novidade chegando aí do Rio de Rio de Janeiro, Janeiro, sim, com Black Hawk para PM. quem diria, hein. Olha, a divisão aérea aí da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro deu início na última semana no estado no Alabama, nos Estados Unidos, um treinamento da primeira turma de pilotos, né, que irá operar o helicóptero
de fabricação norte-americana UH-60 Black Hawk, fabricado pela Sikorsky. O helicóptero comprado pelo Rio de Janeiro faz parte do investimento de R$ 70 milhões para o combate ao crime organizado no estado, né? A aeronave blindada poderá transportar até 15 militares e já opera no Brasil atendendo as 3 Forças Armadas, né, com um total de 26 equipamentos. Opera na Marinha, opera no Exército e opera na Força Aérea Brasileira. Uhum. E a marca, né, que é representada, a Sikorsky, é representada aqui no Brasil pela Powerpack, uma empresa ali situada no Rio de Janeiro, fundada em 1972 pela família Souza Dantas, que você conhece, né, Panda? Claro, são antigos e queridos e fiéis amigos da família Flap, do Carlos Spagatti, né, na verdade, o fundador da Powerpack foi um dos melhores amigos do Carlos Spagatti, e quando ele Roberto faleceu, Souza Dantas. Roberto, e quando ele faleceu, nós fomos lá visitá-los, né, Roberto também, quando o Spagatti faleceu, a gente foi visitá-los, né, e fomos nos apresentar, fomos muitíssimo bem recebidos, né, pelos filhos do Roberto, enfim. Então enfim, é uma grande notícia, primeiro porque, para as nossas forças, né, trata-se de uma plataforma muito robusta, muito confiável, né. E segundo que qualquer investimento em segurança pública é bem-vindo. Bom, e agora para a gente encerrar o Flap Talk, vamos falar da Latam, né, que eles revelaram as 3 primeiras bases do E2, ela vai receber 12 E2 agora em 2026, provavelmente já colocando aí eles em voo lá pelo terceiro, quarto trimestre. Então Brasília, Guarulhos e Fortaleza vão ser as primeiras bases dos E2 da Latam, né. 3 aeroportos são importantes na malha deles, né, Fortaleza, principal hub no Nordeste, Brasília no Centro-Oeste e Guarulhos aqui no Sudeste, né. Desses 3 aí, Panda, eu acredito que o de maior importância é Brasília, né? Uma alimentação de voos, né? É, eu acho que o simples fato de que eles escolheram 3 bases para receber os primeiros E2, já mostra exatamente o que que eles pretendem fazer com o avião, né. Dá para imaginar que de Fortaleza eles vão iniciar uma série de pares de cidades que até hoje eles não operam, mesma coisa pode ser dita de Brasília, e, enfim, Guarulhos é um dos principais hubs deles, assim, né. Então dá para imaginar que esse avião vai ter um papel alimentador muito importante. É aviação regional? Não, não é aviação regional, puramente falando, mas é um avião que vai robustecer e aumentar a capilaridade da malha da Latam. A Latam que vem investindo muito, né, em rotas nacionais, aí no Panda falou: "Não é regional", rotas nacionais, vamos deixar claro, né. Sim, colocar ele às vezes numa rota com que o A320, né, o 319, não tenham talvez ali a oferta, né, para eles, então coloca o E2, se faz mais sentido, E né, nós vamos então acompanhar tudo aqui, viu, Fábio, tudo, sim, a entrega, né, enfim, a cobertura configuração, completa, né. a cobertura a gente já tá costurando por aqui, viu, Panda. Ah, não tem a menor Vamos fazer dúvida, uma coisa né. bem bacana, bem in loco mesmo. Sim, e uma Até outra porque a gente novidade torce. legal deles é que o voo de Amsterdã, quando eles lançaram, né, eles lançaram com 3 voos semanais e foram aumentando, né, a demanda, viram que tem uma boa demanda e agora está em 6 voos semanais. Quando começa com 4 e logo aumenta para 6, né. Agora, no apagar das luzes, nós temos aqui um recadinho da Textron Aviation, Panda. Exatamente, que é a fabricante, da famosa, da insuperável linha Beechcraft King Air. A família de aeronaves King Air é sinônimo de aviação segura, tecnologicamente avançada e é também sinônimo de versatilidade no mercado de aviação executiva. Afinal, os King Air, como ninguém, podem unir fazendas, pistas de terra, de cascalho, pistas não preparadas a grandes centros urbanos, dinamizando a sua capacidade de estar na hora certa, nos lugares certos e não desperdiçar oportunidades. Sendo assim, se você vai trocar sua aeronave, está buscando uma primeira aeronave para entrar no setor, ou simplesmente quer saber que voa numa das famílias de maior sucesso na aviação em todo o mundo, incluindo o Brasil, pense na linha Beechcraft King Air, um produto da Textron. Bom, então estou me despedindo aqui de vocês, falando diretamente de Miami, com inveja de vocês. Já compraram os respectivos abadás? Ainda não, Sim, Panda, Brasil em clima de carnaval já. mas nós um Ex pouquinho atrasados por aqui, viu.
Exatamente. Mas confessamos. olha, não percam, esse é um carnaval sensacional, vai ter escola com samba enredo louvando o nosso presidente, enfim, é um carnaval que promete entrar para a história, tá. Que esse Imperdível. Aproveitem, caiam na folia e voltem a tempo de fazer mais um Flap Talk e não deixar os nossos telespectadores à sim. míngua. É, míngua. Excepcionalmente, a gente não terá o Flap Talk na próxima semana, né, semana de carnaval, como o Panda falou, mas voltaremos aqui dia 25 de fevereiro, para trazer a nossa leitura eletrônica semanal de notícias aqui, tá bom, pessoal? Mais uma vez agradecemos o prestígio, a participação de todos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, dividir aí com seus próximos esse conteúdo, tá bom? Até a próxima semana e um grande abraço. Tchau, bom carnaval.